Vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa análise mergulha fundo em um dos mistérios mais antigos e fascinantes do mercado financeiro global. O nosso objetivo aqui é desvendar uma máxima que sobrevive há mais de 300 anos, passando ilesa por guerras mundiais, revoluções tecnológicas e crises econômicas devastadoras. Quando a gente pensa nas mesas de operação modernas, cheias de telas brilhantes e algoritmos executando ordens em milissegundos, parece loucura imaginar que o ritmo de trilhões de dólares ainda possa ser influenciado por um hábito antigo da elite europeia. Mas não é lenda urbana de operador saudosista, não. É um fenômeno com raízes históricas muito profundas. Uma crônica que começa nos salões abafados da aristocracia britânica do século XVIII e viaja no tempo até bater de frente com a brutalidade dos pregões eletrônicos e dos circuit breakers no mercado brasileiro. Bom, tudo começa exatamente com este provérbio britânico antiquíssimo: Sell and lay and go away and come back on St. Ledger's Day. Por séculos, essa rima funcionou como um folclore sagrado entre quem opera no mercado. Imagina só os antigos corretores nas cafeterias de Londres, murmurando essa frase a cada mudança de estação. A ideia sugere uma estratégia sazonal até bem rudimentar: abandonar as posições em ações no início do verão europeu e só voltar no outono. É muito interessante pensar em por que um conselho tão simples ganhou o status de lei não escrita, não é mesmo? O que de relance parece só uma rima supersticiosa, na verdade, carrega o peso de uma dinâmica econômica muito real, que ditou o fluxo de capital de gerações e gerações. E aí fica a grande pergunta que guia toda a nossa exploração de hoje. Estamos falando de folclore ou de uma realidade estrutural? Seria essa assimetria de retornos apenas uma profecia autorrealizável, onde o mercado cai simplesmente porque todo mundo acredita no provérbio e resolve vender? Ou estamos diante da anomalia mais persistente já documentada nos registros financeiros? O mercado se orgulha de ser lógico e super eficiente, mas para entender a durabilidade dessa regra, a gente precisa bater de frente a teoria acadêmica moderna com o comportamento humano puro e simples. É essencial observar como tradições sociais antigas moldaram o fluxo financeiro muito antes de alguém sequer sonhar com computadores e planilhas. Parte 1. Ponto contra contraponto. A realidade aristocrática. Para resolver esse enigma, a gente tem que voltar os relógios para o coração do Império Britânico nos séculos XVIII e XIX. Nessa época, a Bolsa de Londres não era operada por fundos quantitativos. Era comandada por lordes, duques e banqueiros privados. Basicamente, um clube exclusivo da alta sociedade. Isso ilustra brilhantemente o grande debate acadêmico. Pela hipótese de mercado eficiente, padrões sazonais previsíveis não deveriam existir, certo? Os preços já refletiriam todas as informações. Só que a realidade comportamental era física, suada e inevitável. Quando maio chegava, o verão londrino deixava a cidade insuportavelmente abafada. Imagina usar aqueles ternos pesados de lã com o calor e o mau cheiro do rio Tâmisa. A aristocracia simplesmente fechava as casas, liquidava as posições financeiras para fazer caixa e partia de carruagem para o frescor do campo. O capital literalmente saía de férias. E olha como essa dinâmica evoluiu ao longo dos séculos. Desde 1694 já existem registros formais na Inglaterra mostrando retornos acionários piores durante o verão. Com a elite migrando em peso para as propriedades rurais em Yorkshire, a liquidez nas ruas de Londres simplesmente evaporava. O mercado ficava frágil, sem volume. E o dinheiro só voltava a circular depois de um evento muito específico, o St. Ledger Stakes. Inaugurado em 1776, não era só uma corrida de cavalos, era o maior evento de networking da alta sociedade da época. Cartolas, charutos, marcava o fim oficial do calendário de verão. Era o grande sinal verde dizendo: a elite voltou para a capital, já é seguro investir na bolsa de novo. Parte 2. A validação dos dados e as evidências globais. Mas a história não ficou presa no interior da Inglaterra. O fenômeno cruzou o Atlântico, sobreviveu à modernidade e, por incrível que pareça, encontrou respaldo irrefutável na econometria. Nos Estados Unidos, o costume britânico foi rebatizado ironicamente como efeito Halloween. Executivos de Nova York adotaram o hábito de trocar o concreto de Manhattan pelas praias do Hamptons nos meses quentes. O resultado? A liquidez secava igualzinho, deixando o mercado super vulnerável a movimentos bruscos, que muitas vezes culminavam nas quedas de outubro, mês clássico de crashes históricos, como os de 29 e 87. O que parecia só uma mania de banqueiro querendo o sol, provou ser um padrão macroeconômico formidável, exaustivamente mapeado pelos economistas Sven Bowman e Ben Jacobson. Agora, o que chama muita atenção neste slide é a robustez matemática da coisa. Deixando as histórias de lado, um estudo posterior feito por Ben Jacobson e Sherry Zhang compilou um volume absurdo de dados.
Eles analisaram mais de 62 mil observações mensais ao redor do mundo. E o resultado? O efeito de fraqueza no verão foi confirmado em 89 dos 114 mercados globais avaliados. É a esmagadora maioria das economias do mundo atestando que os meses de inverno são melhores. Uma amostra estatística desse tamanho, basicamente, enterra o ceticismo de muitos analistas quantitativos. Fica claro que essa anomalia histórica não é, de jeito nenhum, um erro de cálculo ou uma coincidência isolada. E quando a gente olha para a diferença histórica no prêmio de risco, a situação fica ainda mais gritante para os investidores de longo prazo. O prêmio de risco histórico global, que é aquela recompensa por assumir a volatilidade das ações em vez de ficar na segurança dos títulos públicos, é gerado quase que inteiramente na janela entre novembro e abril. Por outro lado, na janela letárgica de maio a outubro, o retorno médio das ações globais ficou alarmantes 1,1% abaixo da taxa livre de risco. Trocando em miúdos, em grande parte dos mercados, assume-se um baita risco acionário no verão para, no fim das contas, ter retornos reais negativos. Seria muito mais rentável e tranquilo deixar o capital rendendo em títulos do governo durante essa época. E a explicação para isso não tem nada de astrologia financeira, viu? Estudos recentes usando inteligência artificial mostraram exatamente o que rola nas engrenagens do mercado. Entre maio e outubro acontece uma queda forte de 23,4% na divulgação de fatos relevantes e documentos regulatórios pelas empresas. E olha só que revelador. Há um recuo de 32,3% nas transações feitas pelos insiders, que são os diretores e controladores das companhias. Ora, se os líderes não estão operando as próprias ações e não tem fluxo de notícia nova, os investidores institucionais dão um passo atrás. O mercado entra em compasso de espera, a liquidez míngua e o ambiente vira uma floresta seca. Qualquer faísca de notícia ruim gera um incêndio gigantesco. Parte 3. O pivô geográfico. Dos cavalos à volatilidade brasileira. É aqui que a coisa muda de figura e exige uma leitura bem mais clínica. Quando aplicamos essa mesma janela de tempo ao mercado brasileiro, a natureza da volatilidade é completamente diferente. Enquanto o hemisfério norte teme a falta de liquidez por conta de um calendário super previsível de férias e falta de balanços, a sazonalidade no Brasil tem um tom de trauma institucional severo. Por aqui, a chegada de maio não significa uma pausa elegante para jogar golfe. Significa, pelo peso do histórico recente, a abertura de uma janela extremamente perigosa de choques políticos. Eventos que vêm de fora, mas que têm força para varrer fundamentos econômicos e mudar completamente a rota do país em questão de minutos, e não de meses. Parte 4. Josley Day e o risco de cauda. Para entender essa realidade brasileira em comparação com o padrão global, precisamos olhar para o evento que marcou o mês de maio como símbolo absoluto do risco de cauda no país, a noite de 17 de maio de 2017. Um choque institucional sem precedentes. O vazamento de um áudio clandestino atingiu em cheio a precificação de ativos em São Paulo. Até aquele momento, o mercado vinha em forte alta, precificando com muito otimismo a aprovação da reforma da Previdência, que era crucial para o equilíbrio fiscal. Quando o escândalo estourou, as pontes políticas no Congresso foram estilhaçadas instantaneamente. Não foi um susto passageiro. A base de todo aquele otimismo econômico desmoronou em tempo real, evaporando as expectativas e deixando o mercado operando completamente no escuro. Vamos avançar e ver como isso se desdobrou na prática, no olho do furacão das mesas de operação. O dia 18 de maio amanheceu sob um pânico visceral. A reação mecânica dos algoritmos e gestores foi um desespero por proteção imediata. O Ibovespa despencou assustadores 10,47% muito rápido, paralisando a indústria. O nível de estresse foi tão alto que acionou o circuit breaker pela primeira vez desde a crise global de 2008. Enquanto as ações caíam no vazio, sem comprador nenhum à vista, o dólar sofreu um choque violento, disparando mais de 8% no mesmo dia. É o exemplo perfeito de livro-texto sobre risco de cauda, um evento de probabilidade mínima, mas com uma capacidade de destruição de capital histórica. Por causa disso, a gente pode dizer que esse choque forjou um paralelo histórico muito preciso e um tanto bizarro. Se lá na antiga Inglaterra a corrida de cavalos do St. Leger's Day era o tapete vermelho que marcava o retorno seguro do capital e da liquidez, o evento brasileiro funcionou de forma totalmente oposta. Virou uma espécie de St. Leger's Day invertido. Mostrou, da forma mais dolorosa possível, como a instabilidade política age como uma força centrífuga, expulsando o capital do país numa onda de pânico cego. Nessas horas não adianta ter teses de investimento complexas ou empresas com fundamentos maravilhosos. Tudo é engolido pela urgência incontrolável de liquidar posições a qualquer preço. Parte 5. Lições práticas para o investidor institucional. Então, o ponto crucial aqui é: o que tirar de prático de toda essa imersão?
Depois de viajar do suor da aristocracia inglesa até as telas travadas no Brasil moderno, como investidores institucionais conservadores devem se preparar? A janela de maio a outubro não é um sinal vermelho para vender tudo às cegas, mas sim um chamado fortíssimo para o gerenciamento de risco. Ajustar o tamanho das posições, mantendo fatias maiores de caixa, é o básico bem feito. Usar derivativos como opções de venda funciona como pagar um seguro inteligente contra esses acidentes de percurso. E, acima de tudo, o foco na governança corporativa tem que ser implacável. Porque em épocas de liquidez baixa, as empresas com balanços fracos ou gestão duvidosa são, sem sombra de dúvida, as primeiras a serem abandonadas pelo fluxo de capital. Para fechar nossa análise, ficou uma reflexão provocativa sobre o futuro da alocação de ativos. Conforme a gente avança para um cenário onde trilhões são geridos por inteligências artificiais que não dormem e algoritmos impiedosos que operam além da compreensão humana, seria lógico esperar que essas anomalias de mercado sumissem, certo? Mas será que esse padrão quase antropológico, criado lá nos corredores do Império Britânico, vai mesmo desaparecer? Ou a arquitetura mais profunda do mercado financeiro vai continuar sendo, no fim das contas, um espelho gigante e frágil das nossas ansiedades, da nossa vontade de tirar férias e, acima de tudo, do medo humano coletivo? Fica aí a reflexão sobre até onde a tecnologia realmente consegue se soltar das raízes históricas que criaram o nosso próprio mercado.